Você já ouviu falar do assunto maturidade cristã? Geralmente as pessoas acham que é maturidade secular, mas você sabia que há diferença? Aqui é o professor Eduardo, nós estamos no Papo de Teologia e vamos falar um pouco desse assunto hoje. O que é maturidade? O que é importante entender disso? Quando a gente fala de maturidade, logo você conecta com a ideia de algo maduro, né? Então nós olhamos uma fruta madura, né? Você já entende isso. Maturidade, então, tem a ver com o momento certo da colheita, né? Tem a ver com o momento auge. Então, quando você fala de maturidade, nós pensamos a princípio nisso. Então, existem as pessoas imaturas e as pessoas maduras. Seria essa a ideia. Claro que no português, a nossa língua é uma maravilha, é fantástica, né? Quando você fala de maturidade, a pessoa madura já é quase sinônimo de velho, mas não tem muito a ver com isso não. A pessoa pode ser velha, pode ter grande idade aí, né? E ser imatura, e pode ser nova e ter maturidade. E diferente agora, pode ser madura secularmente, ter essa maturidade secular, e ser imatura quanto à maturidade cristã. Então é isso aí que eu quero falar com você. Vamos ver se a gente consegue entender. Então vamos lá, maturidade secular. No geral, maturidade secular tem a ver com a noção de crescimento. Então a gente fala que uma pessoa é imatura quando ela é criança, seria mais ou menos essa. Quando ela se comporta como criança. Então, por exemplo, uma pessoa imatura é aquela que faz bico, qualquer coisinha, só quer as coisas do jeito dela, igual age como criança. Só quer a coisa se for do jeito dela. Se você não atender ela, ela fica emburrada, fica de mal, né? Tem bem comportamento de criança. São características de uma pessoa imatura. Fofoca, né? Fala da pessoa sem medir as consequências. Uma pessoa imatura é uma pessoa inconsequente, né? Então, tudo características da imaturidade. Agora, é claro, não significa que toda pessoa adulta é madura, que toda pessoa adulta se comporta. Não. Tanto que nós chamamos essa ideia, né, essa ideia de maturidade secular, tanto que nós vemos várias pessoas adultas que são extremamente imaturas, né? É claro, é diferente, por exemplo, tem aqueles que gostam de brincar, são os brincalhões. E ser brincalhão ou brincalhona, né, não significa que a pessoa é imatura. Também não tem nada a ver com isso. A imaturidade são justamente aqueles comportamentos daquela pessoa que, ao invés de agir como uma pessoa adulta, ela acaba retrocedendo e agindo como criança. Seria mais ou menos isso em termos gerais quando você fala de maturidade. Então, nas empresas hoje se fala muito de maturidade. É claro, é um grande problema hoje no meio comercial a imaturidade. Então, existem vários cursos que você vai encontrar hoje na área de administração e na área de formação de líderes, justamente para lidar com a maturidade e imaturidade. Porque é muito comum no ambiente de trabalho, que eu estou dando um exemplo, você encontrar essa imaturidade, mas também na igreja. É muito comum na pastoral a gente encontrar, às vezes, situações em que o membro está de bico porque o outro, fala de bico, né? Está fazendo beicinho para ficar mais fácil, ou emburrado, né? Que a gente usa aí na linguagem popular, em razão de algo que o pastor falou, ou em razão de algo que determinado irmão ou irmã da comunidade disse ou fez. Isso leva a gente à necessidade de ter um conhecimento maior dessa maturidade. Mas eu quero falar para você de outra coisa. A Bíblia tem, embora ela não use o termo direto maturidade cristã, ela possui vários textos que indicam uma maturidade cristã. A maior parte dos textos estão em Efésios. E Paulo que vai falar dos textos. Paulo fala, então, em Efésios capítulo 2 e também depois no capítulo 4, ele fala da estatura de Cristo. E Paulo fala, então, de chegarmos à estatura de Cristo. Então ele faz uma oração, Efésios 2, né? Então rogo a Deus, né, para que todos nós sejamos revestidos no homem interior e cheguemos à estatura de Cristo. O que ele quer dizer com isso? É uma ideia de maturidade. É aí que está a ideia. Existe uma maturidade cristã. Paulo, em outro momento, ele vai falar: tive que tratar vocês como crianças. Tive que vos dar leite ao invés de alimento sólido. E ele não está falando de maturidade secular. Paulo está falando de maturidade espiritual. Ele está falando de uma comunidade que ficavam brigando, no caso de Coríntios, sobre quem pertencia a quem. Um é de Paulo, outro é de Apolo, né? Outro é de Jesus. Então ele está pegando aqueles comportamentos. Paulo está fazendo uma aplicação, pegando então ali aqueles comportamentos de criança e entendendo que existe um comportamento de criança na fé cristã também. Não só na relação social, mas também na fé cristã. E aqui eu pergunto para você já parou para pensar nisso? Será que hoje, quando você olha para você e olha para a comunidade ao teu redor, o que você tem visto? Será que as pessoas se comportam como uma pessoa que cresceu na espiritualidade, na maturidade cristã? Ou existe muito dessa criancice espiritual que Paulo fala, em que as pessoas ficavam brigando por qualquer coisa, criando disputas por causa de bobeiras, né? Que é o caso ali da comunidade em que Paulo está trabalhando no caso de Coríntios.
Agora vamos lá. O que é então, professor, essa maturidade cristã que você está falando? Quando a gente olha para os evangelhos, aí a gente tem que traçar um mapa. Não tem um texto claro, direto, falando da maturidade cristã. Mas a maturidade cristã, se ela tem a ver com a estatura de Cristo, como pontua Paulo, então você teria em Cristo o alvo. Então a maturidade cristã seria o quê? Por exemplo, aí, o amor. Você vê que no amor, você existe o amor, que é o normal, e a Bíblia fala várias vezes de um segundo nível do amor, que é amar até os inimigos. Então ele mostra uma diferença entre uma maturidade secular, que é amar o próximo. Mas amar o próximo é o secular que qualquer um faz. O texto bíblico fala assim, olha, isso daí até os gentios fazem. Mas e o amor aos inimigos? Então ele vai num segundo passo. Então ele começa a ter esse segundo passo em vários momentos. O segundo passo aparece em Jesus também, não só no amor até lá, mas na entrega. A entrega, por exemplo, que não só serviu o outro, mas serviu o outro até a cruz. Então ele vai mostrando um outro caminho para uma maturidade cristã. A maturidade cristã ainda não só servir o outro até a cruz, mas servir ao outro até a cruz, amar até os inimigos e mais, ele dá um terceiro passo, sem pedir nada em troca. Então olha lá, o que eu quero dizer? Que maturidade cristã envolve um crescimento aí. Então quando você olha para você ama o próximo como a si mesmo? Então todo mundo faz. O segundo passo, amar aquele que te persegue. Então aí a maturidade cristã está desenvolvendo. Um terceiro passo, amar sem querer nada em troca. Aí você está crescendo na maturidade cristã, se aproximando de quem é Cristo, ok? Então é isso que Paulo está falando sobre maturidade cristã. Aquele momento em que você olha para você mesmo e existe o senso comum ali da maturidade secular. Mas só que Jesus está falando, você tem que dar um passo a mais. Quando Jesus fala assim, ó, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Ó. Um passo a mais. Se alguém pedir a blusa, você faz o quê? Dá a capa também. O passo a mais. Ele fala várias vezes do passo a mais. O passo a mais existe também quando ele está falando, por exemplo, em Mateus, sobre a justiça dos fariseus. Ah, essa é a justiça dos fariseus. Mas se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, então esse exceder que ele coloca lá é o passo a mais. Então o cristianismo envolve esse passo a mais, que é a maturidade cristã, que muitas vezes nós estamos deixando de lado. Por quê? Porque vivemos o cristianismo pela correria da igreja. E não é isso. O cristianismo, gente, envolve sim um caminho do seguimento. Jesus, nos evangelhos, está em vários momentos falando sobre esse caminho do seguimento. Não foi à toa que Jesus pegou 12 para colocar do lado dele. Ele pegou 12 e colocou do lado dele para serem treinados nesse passo a mais, para que eles pudessem treinar outros, para que também pudessem dar esse passo. Então aí é o desafio para que você dê uma analisada nisso. Dá uma olhada nos textos com cuidado e tenta localizar. Eu falei de alguns aqui, eu falei do amor ao outro, tem na Bíblia. Você vai encontrar também aí então, a entrega, que é muito comum em Jesus, a renúncia. Outra coisa que em Jesus você tem, que esse amor que não espera nada em troca, ele também se entrega inclusive por aqueles que são os pequenos. Não só por aqueles que são os meus inimigos, mas também aqueles que são pequenos, que são considerados sem valor nenhum. Também eles fazem parte dessa maturidade. Então essa maturidade cristã, ela envolve toda essa dimensão. Só isso, professor, muito mais. Envolve a humildade com que Jesus se comporta, que mesmo sendo Deus, em momento algum se colocou ali. Esse é o passo a mais. Muito difícil hoje, numa sociedade que nós estamos aí do espetáculo, onde todo mundo quer parecer melhor que o outro. Como que o passo a mais é eu querer me colocar abaixo? Jesus fala para os discípulos, lembra o que ele diz? Ele fala, quem quiser ser o maior, seja o menor. Esse é o passo a mais. Quem será o primeiro, será o último. Nem sempre o passo a mais é ser melhor que o outro. O passo a mais é justamente servir ao outro. Então tem muito desafio dentro da maturidade cristã. E aqui foi só um tira-gosto, uma outra hora, num outro curso a gente consegue aprofundar mais isso. Encontro vocês depois então. Até mais.